Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal. Fiquem agora com a leitura da carta 21 e 22, que é o rascunho B. Carta 21, de 5 de janeiro de 1893. Caríssimo amigo, vou escrever para você o trecho sobre a etiologia das neuroses com maiores detalhes, como base para o nosso trabalho futuro. Levará algum tempo. O Sr. F. me informou que, depois de receber suporte para os arcos, tem andado um pouco melhor. O problema, de certo, não foi adequadamente corrigido. Porém, mais uma vez, você está certo. Saudações cordiais a você e Ida, seu Sigfried. Tem uma nota que, ao que parece, essa é uma referência ao rascunho B, a etiologia das neuroses. Carta 22, 8 de fevereiro de 1893. Datado pelo carimbo postal. Rascunho B, etiologia das neuroses. Estou escrevendo tudo pela segunda vez para você, querido amigo, e em prol de nosso trabalho comum. Naturalmente, você manterá o manuscrito longe de sua jovem esposa. 1. Pode-se tomar como um fato reconhecido que a neurastenia é uma consequência frequente da vida sexual anormal. Contudo, a afirmação que desejo fazer e verificar através de observações é que, a rigor, a neurastenia só pode ser uma neurose sexual. Defendi, juntamente com Breuer, um ponto de vista semelhante em relação à histeria. Conhecia-se a histeria traumática. Dissemos então que todo caso de histeria que não é hereditário é traumático. O mesmo se aplica à neurastenia. Toda neurastenia é sexual. Por ora, deixaremos em aberto a questão de saber se a disposição hereditária e, secundariamente, as influências nocivas podem produzir uma neurastenia genuína, ou se o que parece ser uma neurastenia hereditária também remonta a um esgotamento sexual precoce. Se existe algo que se possa chamar neurastenia hereditária, cabe perguntar se o status nervoso dos casos hereditários não deveria ser distinguido da neurastenia. Que relação ela tem, de fato, com os sintomas correspondentes na infância e assim por diante. Num primeiro momento, portanto, minha argumentação se restringirá à neurastenia adquirida. Por conseguinte, o que afirmei acima também poderia ser formulado da seguinte maneira. Na etiologia de uma afecção nervosa, devemos distinguir 1. A pré-condição necessária, sem a qual o estado não pode ser produzido, e 2. Os fatores precipitantes. A relação entre os dois pode ser assim retratada. Quando a pré-condição necessária atua de modo suficiente, a afecção se instala como consequência necessária. Quando não atua de maneira suficiente, o resultado de sua atuação é, em primeiro lugar, uma tendência àquela afecção, que deixa de ser latente tão logo sobrevém uma quantidade suficiente de um dos fatores de segunda ordem. Assim, o que falta para o efeito integral na etiologia primária pode ser substituído pela etiologia secundária. A etiologia de segunda ordem, entretanto, é dispensável, ao passo que a de primeira ordem é indispensável. Essa fórmula etiológica aplicada ao nosso caso atual significa que somente o esgotamento sexual pode provocar, por si só, a neurastenia. Quando não chega a fazê-lo isoladamente, predispõe de tal modo o sistema nervoso que a doença física, os afetos depressivos e o excesso de trabalho, influências tóxicas, não mais podem ser tolerados sem levar à neurastenia. Sem o esgotamento sexual, porém, todos esses fatores são incapazes de gerar neurastenia.
acarretam fadiga normal, tristeza normal e debilidade física normal, mas continuam apenas a evidenciar quanto, abre aspas, dessas influências prejudiciais a uma pessoa normal é capaz de tolerar, fecha aspas. Examinaremos separadamente a neurastenia nos homens e nas mulheres. A neurastenia masculina é adquirida na época da puberdade e se manifesta quando o homem atinge a casa dos 20 anos. Sua fonte é a masturbação, cuja frequência é completamente paralela à frequência da neurastenia masculina. Podemos observar no círculo de nossas relações, ao menos nas populações urbanas, que os indivíduos que foram seduzidos por mulheres com idade precoce escapam à neurastenia. Quando esse fator nocivo atua por um período prolongado e com intensidade, ele transforma a pessoa em questão num neurastênico sexual, cuja potência também sofre prejuízo. A intensidade da causa encontra um paralelo na persistência dessa condição pela vida fora. Uma outra prova do vínculo causal reside no fato de que o neurastênico sexual é sempre um neurastênico geral, ao mesmo tempo. Quando o fator nocivo não é suficientemente intenso, ele passa a ter, segundo a fórmula apresenta acima, um efeito predisponente. Assim, mais tarde, quando há superposição de fatores provocadores, ele produz neurastenia, que esses fatores não produziram isoladamente. Trabalho intelectual, neurastenia cerebral, atividade sexual normal, neurastenia da coluna vertebral, etc. Nos casos intermediários, encontramos a neurastenia da juventude, que tipicamente começa e segue seu curso acompanhada por dispepsia e coisas similares, e que cessa com o casamento. O segundo fator nocivo, que afeta os homens em idade posterior, exerce seu impacto sobre um sistema nervoso que está intacto ou que foi predisposto à neurastenia pela masturbação. A questão é se ele pode conduzir a resultados perniciosos, mesmo no primeiro caso. É provável que sim. Seu efeito é patente no segundo caso, onde ele reaviva a neurastenia da juventude e cria novos sintomas. Esse segundo fator nocivo é o onanismos conjugalis, o coito incompleto para prevenir a concepção. No caso dos homens, todos os métodos para chegar a esse fim parecem equivaler-se, atuam com intensidade variável conforme a predisposição anterior, mas não chegam de fato a diferir qualitativamente. Aqueles que têm uma forte predisposição ou os neurastênicos persistentes não conseguem tolerar sequer o coito normal. Nesses casos, a intolerância ao côndom, ao coito extravaginal e ao coito interrompido cobra um preço. Um homem sadio tolera tudo isso por um período bastante longo, mas, mesmo assim, não indefinidamente. Após um período prolongado, comporta-se tal como um indivíduo predisposto. Sua única vantagem em relação ao onanista é o privilégio de uma latência mais demorada, ou o fato de que, em todas as ocasiões, ele precisa das causas provocadoras. Nesses casos, o coito interrompido revela-se o principal fator nocivo que produz seu efeito característico, até mesmo no caso de um indivíduo não predisposto. Neurastenia feminina. Normalmente, as moças são sadias e não neurastênicas, e isso também se aplica às jovens mulheres casadas, apesar de todos os traumas sexuais dessa época da vida. Em casos mais raros, a neurastenia, em sua forma pura, aparece em mulheres casadas e mulheres solteiras mais velhas. Deve então ser encarada como tendo surgido espontaneamente e da mesma forma.
com frequência muito maior, a neurastenia numa mulher casada decorre da neurastenia no homem, ou é simultaneamente produzida. Nesse caso, existe quase sempre uma combinação com a histeria e deparamos com a corriqueira neurose mista das mulheres. A neurose mista das mulheres decorre da neurastenia nos homens, em todos aqueles casos não frequentes em que o homem, sendo neurastênico sexual, sofre de algum prejuízo da potência. O componente de histeria resulta diretamente do refreamento da excitação do ato. Quanto mais precária a potência do homem, maior o predomínio da histeria na mulher. De modo que, em essência, um homem sexualmente neurastênico torna sua mulher menos neurastênica do que histérica. Essa histeria emerge juntamente com a neurastenia dos homens, quando, do segundo impacto dos fatores sexuais nocivos, que tem um significado muito maior para a mulher, presumindo-se que seja sadia. Assim, deparamos com um número muito maior de homens neuróticos durante a primeira década da puberdade e com um número muito maior de mulheres neuróticas durante a segunda. Neste último caso, isso decorre de fatores nocivos devido à prevenção da gravidez. Não é fácil classificá-los e, em geral, nenhum deles deve ser considerado inteiramente inócuo para as mulheres. Assim, mesmo nos casos mais favoráveis, quando, um exemplo, as mulheres sendo parceiras mais exigentes raramente escapam de uma neurastenia leve. Muito depende, obviamente, das duas predisposições de 1. Ela mesma ter sido neurastênica antes do casamento, ou 2. De ter se tornado histérico-neurastênica durante o período de relações sexuais livres, sem preservativo. 2. Neurose de angústia. Todo caso de neurastenia é, sem dúvida, marcado por uma certa diminuição da autoconfiança, por expectativas pessimistas e por uma inclinação para ideias antiéticas aflitivas. Mas a questão é se a emergência desse fator angústia, sem que os outros sintomas estejam especialmente desenvolvidos, não deveria ser isolada como uma neurose de angústia independente, principalmente por ele não ser encontrado com menor frequência na histeria do que na neurastenia. A neurose de angústia aparece sob duas formas, como um estado crônico e como uma crise de angústia. Os dois se combinam facilmente. O ataque de angústia jamais ocorre sem sintomas crônicos. Os ataques de angústia são mais comuns nas formas ligadas à histeria, mais frequentes, portanto, nas mulheres. Os sintomas crônicos são mais comuns nos homens neurastênicos. Os sintomas crônicos são 1. Angústia em relação ao corpo, hipocondria. 2. Angústia em relação ao funcionamento do corpo, agorafobia, claustrofobia, tonteira das alturas. 3. Angústia em relação a decisões e à memória, e, portanto, às próprias fantasias, ao funcionamento psíquico, com respeito às ruminações obsessivas e etc. Até o momento, não encontrei nenhuma razão para não tratar esses sintomas como equivalentes. Novamente, a questão é: 1. Até que ponto esse estado emerge nos casos hereditários sem que haja nenhum fator sexual nocivo? 2. Se ele é liberado, nos casos hereditários, por fatores sexuais nocivos ao acaso. E 3. Se sobrevém como uma intensificação da neurastenia comum. Não há dúvida de que é adquirido e de que é por homens e mulheres no casamento durante o segundo período de fatores sexuais nocivos, através do coito interrompido. Não creio que uma predisposição devida a uma neurastenia precedente seja necessária para isso, mas, quando não há predisposição, a latência é mais longa. A fórmula causal é a mesma da neurastenia.
Alguns casos mais raros de neurose de angústia fora do casamento podem ser encontrados, especialmente nos homens. São casos de congressos interruptos, em que o homem está intensamente envolvido, em termos psíquicos, com mulheres cujo bem-estar é motivo de preocupação para ele. Nessas circunstâncias, tal procedimento é um fator mais nocivo para o homem do que o coito interrompido no casamento, pois este é frequentemente corrigido, por assim dizer, pelo coito normal fora do casamento. Cabe-me encarar a depressão periódica branda, ataque de angústia com duração de semanas ou meses, como uma terceira forma de neurose de angústia. Essa depressão, em contraste com a melancolia propriamente dita, quase sempre tem uma ligação aparentemente racional com um trauma psíquico. Este último, porém, é apenas a causa provocadora. Ademais, a depressão periódica branda ocorre sem anestesia psíquica, que é característica da melancolia. Foi-me possível encontrar a origem de diversos casos desse tipo no coito interrompido. Sua instalação foi tardia, durante o casamento, após o nascimento do último filho. Num caso de torturante hipocondria surgida na puberdade, pude comprovar a ocorrência de uma agressão sexual no 8º ano de vida. Outro caso, vindo da infância, revelou-se uma reação histérica a uma agressão masturbatória. Assim, não sei se temos aí formas verdadeiramente hereditárias sem causas sexuais. Tampouco sei, por outro lado, se o coito interrompido isoladamente pode ser responsabilizado nesses casos, nem se é sempre possível dispensar a predisposição hereditária. Omitirei as neuroses ocupacionais, pois, como lhe disse, ficou demonstrado que há nelas alterações das partes musculares. Conclusões. Depreende-se do que afirmei que as neuroses são inteiramente evitáveis, bem como inteiramente incuráveis. A tarefa do médico desloca-se por completo para a profilaxia. A primeira parte dessa tarefa, prevenção dos fatores sexuais nocivos no primeiro período, coincide com a profilaxia contra a sífilis e a gonorreia, já que são elas os elementos nocivos que ameaçam todo aquele que desiste da masturbação. A única alternativa seriam as relações sexuais livres entre rapazes e moças liberadas, mas isso só poderia ser adotado se houvesse métodos inócuos de evitar a gravidez. Não sendo assim, as alternativas são a masturbação, a neurastenia masculina e a esteroneurastenia na mulher, ou então a sífilis no homem, sífilis na geração seguinte, gonorreia no homem e gonorreia e esterilidade na mulher. A mesma tarefa, um meio inócuo de controlar a natalidade, é demandada pelo trauma sexual do segundo período, porquanto preservativo de borracha não constitui nem uma solução segura, nem uma solução aceitável para alguém que já seja neurastênico. Na falta de tal solução, a sociedade parece condenada a cair vítima de neuroses incuráveis, que reduzem a um mínimo o prazer da vida, destroem as relações conjugais e acarretam danos hereditários para toda a geração vindoura. As camadas mais baixas da sociedade, que não tomam nenhum conhecimento do malthusianismo, estão em plena atividade e no curso natural dos acontecimentos. Quando tiverem chegado onde pretendem, serão vítimas do mesmo destino. Assim, o médico se defronta com um problema cuja solução é digna de todos os seus esforços. À guisa de preparativos, iniciei uma coleção, 100 casos de neurose de angústia, da mesma forma,
gostaria de compilar um número equivalente de casos masculinos e femininos de neurastenia e das depressões periódicas brandas, que são muito mais raras. Uma contrapartida necessária seria uma segunda série de 100 casos de não neuróticos. Se ficar demonstrado que os mesmos distúrbios das funções do sistema nervoso que são adquiridos através dos excessos sexuais são também ocasionados por fatores puramente hereditários, isso poderá suscitar as mais significativas especulações que hoje apenas começam a despontar em mim. Com minhas cordiais saudações, seu Sig Freud. Tem uma nota onde Freud originalmente escreve normais e depois ele altera o termo para livres. E tem também um texto em alemão que traduz por moças respeitáveis. O termo admite diferentes interpretações, podendo presumir que Freud esteja se referindo a moças solteiras dispostas a praticar atos sexuais.